E a Antena Aberta tem também edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. As cidades ucranianas continuam debaixo de fogo, mas ontem houve uma espécie de paragem, não na guerra, mas sim na confrontação verbal que tem sido permanente desde que isto começou no final do mês de fevereiro, e eu estou a referir-me ao facto de Vladimir Zelensky ter dito que a Rússia tinha agora uma posição mais realista na mesa das negociações. O Estado neutral da Ucrânia estava a ser discutido de forma mais séria, acabou por dizer o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, mas com o passar das horas ficou claro que há muito caminho pela frente, vai ser preciso ainda muita paciência, e também já foi esta manhã desmentida uma notícia do jornal Financial Times que enumerava 15 pontos que estavam na prática a servir de um eventual esboço para o caminho de um acordo de paz, a dizer que esse relatório com esses 15 pontos, essa notícia é errada, não corresponde à verdade. A ver, vamos que sinais e que forma é que temos para interpretar aquilo que se vai sabendo das negociações que decorrem, apesar de tudo, entre a Rússia e a Ucrânia. Mais um dia, mais uma tentativa de chegar a alguma espécie de acordo, ou pelo menos em alguns aspectos, entre as duas nações. Bom dia, professor Luís Tomé. Bom dia, professor Silvério Rocha e Cunha. Temos connosco no início desta Antena Aberta dois convidados que fazem parte da Academia. Luís Tomé, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma. Silvério Rocha e Cunha, professor catedrático da Universidade de Évora, também ligado ao Núcleo de Ciência Política. Começo por si, Luís Tomé. Como é que devemos interpretar estes sinais que numa hora parecem acalentar alguma esperança e quase no minuto seguinte parecem atirar essa esperança para uma valeta? Bom, eu acho que faz parte de uma estratégia de ambos os lados, e estou a referir-me ao ucraniano e ao russo, de dizerem que estão interessados em negociar, que mantêm a via aberta para o diálogo, e que num contexto de conflito, de um Estado agressor contra o outro que está a sofrer e a tentar resistir como pode a essa agressão, vão continuando a colocar em cima da mesa, publicamente, aquilo que são as posições de ambas as partes. É evidente que a Rússia vai fazendo constar a narrativa de que o lado ucraniano vai se aproximando àquilo que são as exigências russas, e a Rússia está permanentemente a insistir naquelas que são as suas reivindicações antes ainda de começar o conflito, à partida inaceitáveis para o lado ucraniano, mas que Putin quer, através agora do uso da força militar e da intensificação de bombardeamentos, inclusivamente até sobre áreas civis, levar à capitulação, e o lado ucraniano vai resistindo, sabendo que o desgaste do tempo pode fazer o regime de Putin conceder em alguns aspectos, mas numa posição bastante frágil. Eu acho que verdadeiramente a Rússia não está de boa fé nesta fase das negociações, se quisermos falar em verdadeira paz ou fim do conflito. Agora, aquilo que se espera é que pelo menos as negociações não só prossigam, mas permitam que haja verdadeiros corredores humanitários que são respeitados, que haja ajuda a certas populações, que seja possível retirar civis de locais de conflito. Se as negociações forem produzindo esse tipo de resultados, já é um bom princípio. Agora, é preciso não esquecer que as negociações tendentes a pôr fim ao conflito acontecem no contexto de fogo intenso. E o mínimo que se poderia esperar para negociações levarem a bom porto para já entre as duas partes é o fim do conflito. É pelo menos uma paragem, um verdadeiro cessar-fogo, e, como a Rússia repetiu ainda hoje, não está disposta a fazê-lo, a menos que haja cedências de facto do lado ucraniano. E depois há também uma outra camada de exigências russas que envolvem muitos outros interlocutores, designadamente ocidentais, e que ultrapassa aquilo que podem ser as decisões do Presidente Zelensky. Até agora, professor Silvério Rocha e Cunha, já houve por parte da Ucrânia um sinal claro, que é a ideia de deixar cair a adesão à NATO. É uma cedência da parte ucraniana?
Bom dia, antes de mais, e muito obrigado por poder participar. Bom, de facto, a questão é esta. Neste momento, ainda estão, digamos assim, já a decorrer uma fase que não é uma fase, digamos, séria no plano da negociação rumo à paz. Neste momento o que eu penso é que, de facto, há uma parte retórica no discurso, naturalmente. Essa parte retórica tem um lado que é importante, porque dizer é fazer, até em grande medida, mas há uma parte que, naturalmente, é apenas para propaganda e, digamos, para influenciar as opiniões públicas de cada lado, pelo menos. Agora, o que eu acho é que, de facto, a questão é esta. O presidente Putin elevou a fasquia, digamos, muito, muito alto. E, evidentemente, ao fazê-lo, fez-lo de uma forma muito decisionista e com um objetivo claro, que é de não dar muito espaço, digamos assim, à Ucrânia e seus aliados. E é por isso que nós nos encontramos numa situação delicada, digamos assim. E sucede que, julgo eu que Putin, enquanto não tiver uma garantia de que vai tirar o máximo possível de tudo, não vai deixar carregar o pé no acelerador da guerra mesmo, por vezes, eventualmente selvagem, porque aquilo que está a passar-se, ao que dizem em Mariupol, será, digamos, aquele caso daquele bombardeamento daquele teatro, se foi de parte das forças russas, evidentemente que é uma tragédia muito grande e de facto que causa indignação, mas a verdade é que Putin tem um discurso muito duro inclusive internamente. Eu chamo a atenção para um aspecto que mostra muito bem até onde o presidente russo pensa poder levar tudo. É que ele fez um discurso ontem onde fala mesmo de traidores, da purificação da sociedade, que é uma coisa que eu, enfim, fiquei assim um bocado, digamos, achei que foi um endurecimento muito grande. Ele próprio tem um discurso interno muitíssimo duro, muito autoritário, e por conseguinte ele não vai, como digo, deixar de continuar a pressionar militarmente até sentir que a Ucrânia vai dar aquilo que ele quer. O que é que eu acho que ele quer? Ele quer basicamente é que a Ucrânia seja um Estado tampão, de algum modo inutilizado durante alguns anos, e seja um Estado tampão que sirva, digamos, os interesses geopolíticos da Rússia. Como ele gostaria que, aliás, outros Estados continuem Estados tampão até certo ponto, o que penso que, aliás, não vai ser inteiramente verdade, porque julgo que a Finlândia e a Suécia acabarão por aderir à NATO. Portanto, eu penso, com toda a franqueza, que ainda estamos longe de um processo, digamos, de paz a sério. Esse processo de paz a sério será, naturalmente, que deve haver muitas negociações entretanto, certamente que a China está por trás também de muita coisa, junto da Rússia, os próprios Estados Unidos devem ter conversações, pelo menos indiretas ou diretas, com o governo russo, mas a verdade é esta, a tragédia da guerra continua e só haverá um apaziguamento quando realmente as duas partes seriamente disserem vamos fazer um cessar-fogo, para então nos entendermos de vez. Ora, eu julgo que Putin ainda não está disponível para isso, porque continua a carregar o máximo possível no acelerador, é mesmo assim. E a Ucrânia está na defensiva, como não pode deixar de ser, porque a correlação de forças é essa. Por muita ajuda que os Estados Unidos queiram dar, que a NATO dê, a verdade é que há limites materiais para, digamos, o governo ucraniano poder resistir de uma forma vitoriosa, digamos assim. Vitoriosa em termos militares. Claro que vitoriosa pode ser entendida noutros termos. A Ucrânia tem capitalizado imenso por parte da opinião pública internacional, muito. E Putin não. Putin está, a meu ver, um bocado centrado e focado na afirmação da sua autoridade interna e da sua autoridade externa enquanto uma, digamos, de posição de superpotência que voltou ao terreno. E isso é que é terrível. Gostava também de vos ouvir, começando por Luís Tomé, sobre a notícia que hoje conhecemos. A Rússia continuou a comprar armas da União Europeia até 2021. Isto apesar do embargo, alguns Estados-membros exportaram 346 milhões de euros de equipamento militar. São dados públicos analisados por um consórcio jornalístico e algumas destas armas podem de resto estar a ser neste momento usadas na invasão à Ucrânia. Professor Luís Tomé. Não é uma notícia surpreendente para quem acompanha estes assuntos. Eu, aliás, até revelava um dado talvez mais surpreendente. De acordo com o relatório publicado esta semana pelo CIPRI, o prestigiado CIPRI, dá conta de que na lista de maiores exportadores mundiais de armas, no período 2017-2021,
o 14º maior exportador é a Ucrânia e, pasme-se, o terceiro maior cliente do armamento exportado pela Ucrânia A Rússia. É a Rússia. Portanto, se a própria Ucrânia, confrontada com aquilo que foi a anexação da Crimeia em 2014 e com toda a pressão russa conflituosa no leste da Ucrânia que levou ao reconhecimento das duas independências conhecidas como Pskovo, Luhansk e Donetsk, vendeu armamento à Rússia neste período, não é de estranhar que os países da União Europeia não só tenham aumentado as importações de gás e petróleo, mas sobretudo de gás, em relação à Rússia, como tenham vendido armamento à Rússia. Porque o quadro mental, infelizmente, não só de dirigentes ocidentais e europeus em particular, mas pelos vistos, comprovadamente, também da Ucrânia, era de que, em última análise, a Rússia não ia tentar alcançar os seus objetivos políticos pelo uso da força. E o que Putin foi sempre dizendo é que jamais o faria até à véspera em que efetivamente lançou esta invasão. E, portanto, hoje temos um quadro substancialmente diferente, e é verdade que a credibilidade de Putin e da Rússia sai amplamente ferida deste processo, e espero que haja lições que outros também aprendem com todo este historial. Mas, enfim, são os dados da geopolítica mundial. Agora, eu chamava a atenção para os objetivos de Vladimir Putin não se confinam à Ucrânia. E o que nós não sabemos é até onde é que Putin quer ir, usando a força, nesta prova de força que está a fazer, ou até o que é que pode conceder. Mas, obviamente, no espírito, nos objetivos de Putin há muito tempo, está uma ampla reconstrução de todo o espaço pós-soviético, está a reconstrução total daquilo que é a arquitetura de segurança europeia e da geopolítica mundial. Eu, se permite, faço aqui uma curtíssima citação de um discurso de Putin em 13 de março de 2018, 10 dias antes de ser reeleito novamente presidente da Federação Russa, e ele diz nesse discurso no Parlamento Federal Russo que após o colapso da URSS, Rússia, que era então conhecida como União Soviética, pelo mundo fora, portanto para ele a Rússia e a União Soviética é a mesma coisa, essa Rússia perdeu 23,8% do seu território nacional, 48,5% da sua população, 41% do seu PIB, 39,4% do seu potencial industrial e 44,6% da sua capacidade militar. E, portanto, para Putin, a Federação Russa perdeu o que é seu com o fim da União Soviética e ele está a tentar fazer, por via da força, porque assume que não há outra forma dos ocidentais e dos países vizinhos claudicarem às suas exigências, o que está a fazer é a reconstrução de todo o espaço pós-soviético em função desta leitura que faz da história e das circunstâncias geopolíticas. Por isso, ele está agora, por via da força, a levar a Ucrânia a capitular uma série de exigências suas, aparentemente inaceitáveis, paralelamente a levar a NATO a ceder algumas das suas exigências e, a partir daí, para uma reconstrução mais ampla daquilo que é o quadro da segurança europeia, internacional e da geopolítica mundial. É uma prova de força que ele está a fazer e, neste momento, é a Ucrânia que está no centro dessa prova de força, mas não sabemos exatamente até onde é que Putin quer ir para forçar as suas exigências ou aquilo é que estará disposto a conceder, embora me pareça que haja linhas vermelhas claramente definidas de um lado e do outro, que é muito difícil ultrapassar. Eu julgo, professor Silvério Rocha e Cunha, que essa vontade de reconstrução da Rússia imperialista é algo que o senhor identifica nas intervenções públicas de Vladimir Putin desde há muito tempo. Sim, eu concordo substancialmente com o que disse o professor Luís Tomé. De facto, Putin veio, há muito tempo que ele realmente tem declarações em que marca bem uma posição, aliás, uma delas é claramente esta: a maior tragédia da geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. Ele já o disse, embora hoje faça uma interpretação
da posição russa que vai muito para além da União Soviética. Ele engloba toda a narrativa imperial, desde os czares, digamos assim, e usa todo um discurso, digamos, muito nacionalista e até muito conservador. Chama a atenção para um ponto que eu acho que é importante. Putin há meses publicou um ensaio onde vinha dizer mesmo claramente que entre a Ucrânia e a Rússia não havia diferença nenhuma e, portanto, o povo ucraniano era pura e simplesmente russo e ponto final. Na altura, os políticos ocidentais não deram importância a isso de uma forma muito expressiva, muito pública, mas houve historiadores que, inclusivamente, fizeram análise desse ensaio e disseram que, claro, havia um revisionismo muito evidente no ensaio de Putin, porque ele estava a dizer coisas que não correspondem exatamente à história da própria Ucrânia e daquela zona do centro e leste da Europa. Agora, eu acho que, de facto, Putin olha Putin, de facto, fez com esta operação militar especial, como ele chama, que é uma guerra, fez aquilo que o chanceler Scholz, aliás, há dias, quando tomou posição finalmente sobre o rearmamento da Alemanha, disse claramente isto. O presidente Putin mudou as condições geopolíticas e estratégicas do paradigma político internacional vigente até agora, mas que na verdade estava, digamos assim, desde o desmembramento da União Soviética, estava um bocado já em crise. E deu o abanão final a esta indefinição. E por isso necessita de uma nova resposta. Ora, isto é evidente que Putin de facto quis e quer mudar, digamos, o paradigma. E ao querer mudar o paradigma, evidentemente, deu um empurrão muito forte agora. E, de facto, nós não sabemos até onde é que ele pode ir, onde é que ele quer ir, porque nestes casos os Estados têm sempre interesses tais e as potências têm uma posição, digamos assim, diretiva de tal maneira que querem sempre o máximo possível. E o máximo possível pode estar muito para além da Ucrânia, pode ter que ver com os Bálticos, países Bálticos, pode querer inclusivamente estatutos de manutenção da finlandização, não é? Da Finlândia como país neutral, que aliás viu após a Segunda Guerra Mundial anexado pela União Soviética a título de indemnizações de guerra 30% do seu território, na Península da Carélia, e portanto é evidente que Putin, digamos, vai então deixarem ir. É daqueles estadistas que não conhece outro limite para além daquela sua ânsia e daquele seu discurso imperial, de facto. Agora, haverá de facto, como diz o Luís Tomé, evidentemente, haverá linhas vermelhas num dado momento e vamos ver até onde a coisa vai. O Biden ontem chamou criminoso de guerra a Putin com todas as letras. E hoje o Kremlin já reagiu dizendo que é imperdoável ter dito isso. Mas repare-se bem, as duas, chamar criminoso de guerra a Putin é vulgarizá-lo. E eu penso que isso não há ofensa pior para Putin. A reação do Kremlin, de facto, é imperdoável, quer dizer, não se vai poder perdoar, isto vai-se pagar, tudo se vai pagar. Portanto, ainda estamos numa fase em que a posição da Rússia neste momento, do avanço da Rússia, ainda está numa fase, de facto, que está por definir. E até pode acontecer perfeitamente que Putin use a estratégia da desordem, ou seja, faça o máximo que pode fazer na Ucrânia agora, chega-se a um ponto em que vai haver uma negociação qualquer que passará pela neutralização da Ucrânia, o que à partida já é uma repetição daquele célebre conceito que Brezhnev enunciou quando da invasão da Checoslováquia em agosto de 68, quando defendeu que havia uma soberania limitada, o que é uma contradição dos termos, não é? A soberania ou é limitada ou não pode ser limitada, em termos teóricos, claro, e com isso justificou a invasão da Checoslováquia. Ora, Putin pode querer isso neste momento, mas depois pode-se voltar para outros Estados que estiveram próximos ou foram Estados tampão no clima da Guerra Fria. Para quê? Para realmente, digamos, refundar uma ideia de uma nova ordem internacional. Isso pode acontecer. Pode acontecer até porque um regime autoritário passa sempre pela cabeça dos detentores de poder, passa sempre pela cabeça deles qualquer coisa grandioso que pode ser para o resto da humanidade uma tragédia. Portanto, eu penso que, de facto, pode não ficar por aqui. Agora, a grande questão vai ser saber se ele tem força para poder, digamos, ir tão longe como pretende. Penso que não terá força para isso. Muito obrigado.
Agradeço a Luís Tomé e a Silvério Rocha Cunha por terem estado connosco nesta emissão, no início do programa, nesta parte substancial do programa. Estivemos com o diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma e também com o professor catedrático da Universidade de Évora. Vamos ouvir agora a opinião de David Veríssimo. Ele inscreveu-se através do 822-0101. Obrigado, David, por estar connosco. Está a falar-nos de Moura. Bem-vindo ao programa. Bom dia, António Jorge. Bom dia, Antena Aberta. Quanto ao tema de hoje, se será possível um acordo de paz na Ucrânia, eu não creio que seja possível, porque as manobras do Sr. Putin não passam de uma maneira de distrair o mundo, distrair a comunicação social, enquanto continua a atacar ferozmente a Ucrânia, um país inocente. Quanto a isso, acho que o mundo ocidental depende demasiado do mundo oriental, tanto na posição energética como na posição alimentar, e eu acho que uma união de países como a União Europeia devia há muito ter revisto essa situação, ou seja, deveria ter repensado as suas fontes energéticas, as suas fontes alimentares, enquanto isto estava a dar dinheiro a um ditador para agora poder consumar as suas ideias. As suas ideias não vão ficar só para a Ucrânia. As suas ideias vão se estender a muitos mais países da Europa, como já foi dito aí por um comentador, e eu também acredito nisso. Portanto, eu acho vergonhoso, em pleno século XXI, estamos a assistir a uma guerra nestas condições, tudo por culpa de uma união de países não ter repensado as suas condições energéticas e alimentares. Bom dia, sou António Jorge e bom programa. Para si também um bom dia, David Veríssimo em Moura. Em Marvão, Dinis Gomes, bom dia. Muito bom dia. Um cumprimento para todos e um lamento para todo o pessoal da Ucrânia pelos momentos terríveis que está a passar. A minha opinião é muito simples, muito direta e muito concreta ao mesmo tempo. Acontece que o Sr. Putin não vai parar enquanto não arrasar a Ucrânia completamente. Esta questão do possível acordo é pura e simplesmente para enganar toda a gente, para mandar poeira para os olhos. Porque se veja o ultraje que fez aos presidentes e primeiros-ministros de vários países que tiveram a benevolência de o visitar em Moscovo. Compreenda, só tente-se compreender, por mais hipócrita que seja, as atitudes que foram tomadas pelo Sr. Putin e pelo seu Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as referidas manobras que estavam-se a encetar. E quem sabe, e quem conhece o historial de Sr. Putin, tal como um tenente-coronel com quem eu convivi em Torremolinos, em Espanha, um refugiado já há muitos anos, acontece que sabe que o Sr. Putin sempre foi um homem sanguinário. Por alguma razão lhe foi dada a direção dos serviços secretos da KGB para a África. Daí talvez ter resultado a morte de Samora Machel. E agora, em relação à Ucrânia, tal e qual como ele já expressou ou deixou escapar nas suas ambições, é que efetivamente a Rússia, ou seja, a antiga União Soviética, irá ser refeita. Nem que para isso tenha que ele conduzir tudo para um holocausto. Não se deixem enganar mais e tomem-se efetivamente medidas que concretamente, por mais dolorosas que sejam a toda a gente, mas que não deixem o mundo descambar nesse referido holocausto. Os meus cumprimentos. Obrigado. Vamos ouvir Artur Campos em Lisboa. Bom dia. Olá, bom dia. Bem, eu fico verdadeiramente assustado com estas intervenções. Estes discursos incendiários não nos levam a lado nenhum. E esta propaganda que tem sido feita no Ocidente, não é só a Rússia que faz propaganda, o Ocidente também faz. Esta propaganda que tem criado aqui um clima mental, uma certa disposição para a guerra e para aceitar as dificuldades que nos querem impor, não é uma inevitabilidade. As pessoas têm que compreender, as pessoas deveriam compreender que esta guerra não serve aos interesses dos povos, o povo ucraniano, em desde logo, é uma vítima, mas o povo europeu também é uma vítima, e o povo russo. Portanto, esta guerra servirá a outros interesses alheios aos interesses do povo. E o importante é que nós possamos compreender que há aqui escolhas políticas, nomeadamente as sanções. As sanções são uma escolha política, não é uma inevitabilidade. Em relação a este acordo, ou a este potencial acordo, eu não tenho grandes expectativas em relação a isso. Não creio
que não vai dar em nada, mesmo porque nós desconhecemos realmente o que se está a passar. Repare-se que o espaço mediático europeu foi fechado às televisões russas, aliás, condenado pela Federação Internacional dos Jornalistas, portanto só temos acesso à informação ocidental. Muita dessa informação sabemos que também é propaganda, faz parte das leis da guerra, propaganda de um lado e do outro, e portanto há muita coisa que nos escapa e eu não sei até que ponto de facto portanto, a negociação para a paz tem sustentabilidade, não sei. Mas de qualquer forma, eu gostaria aqui de fazer um apelo para que os nossos majores generais, Raul Cunha, Carlos Branco e Agostinho Costa, intervenham mais no nosso espaço mediático. Estes majores generais, ao início, vieram dar um contributo muito interessante, uma nova perspectiva a este conflito, que nos ajudava, portanto, não só a contextualizar historicamente o que se está a passar, como ter uma nova perspectiva sobre este conflito e também, portanto, a trazer o debate por uma certa racionalidade, porque o debate público tem estado a um nível emocional e quando nós, portanto, nos deixamos levar pela emoção, perdemos a capacidade do pensamento crítico. E nesta fase o pensamento crítico e o pensamento racional é o mais importante. E, portanto, era fundamental que estes majores generais viessem mais ao espaço público dar o seu precioso contributo. Termino só com um aspecto, é o seguinte, houve um convidado que referiu a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, infelizmente, para todos nós, está estabelecida, porque esta guerra vai, portanto, criar essa linha para uma nova ordem mundial, necessariamente entre a Rússia e a China, em que o Ocidente implode, inevitavelmente, sob as suas próprias incongruências. E, portanto, acho que o Ocidente, portanto, deveria adquirir, talvez, uma autorreflexão, uma autocrítica que pudesse contrariar esta nova tendência para esta nova ordem global. Professora Sandra Fernandes, temos tido nas últimas horas algumas informações que podem ser mais ou menos contraditórias sobre a eventualidade de haver ou começar a ser desenhado um princípio de acordo entre a Ucrânia e a Rússia. Como é que a senhora interpreta estes sinais? Bem, eu interpreto este sinal, como aliás muitos observadores, de forma prudente. É claro que no momento ainda muito emocional em que nos encontramos, em que observamos, não é, o grande custo humano desta guerra, que continua a ser uma guerra bárbara, muito violenta, este sinal, enfim, suscita esperança, mas temos que ser cautelosos, porque mostra que, de facto, tanto de um lado como de outro, há aqui um ajustamento das narrativas que permitem vislumbrar que se venha a negociar alguma coisa. Porque o problema até agora é que não havia qualquer entendimento sobre o que é que poderia ser discutido para além das questões imediatas de cessar fogo, não é? Para criar, nomeadamente, corredores humanitários. E mesmo essa questão tem sido muito complicada de efetivar no terreno. Portanto, com muita cautela, no entanto, alguma esperança, porque parece que finalmente surge algo que se pode discutir. No entanto, o Estatuto de Neutralidade para a Ucrânia terá que ser feito à medida da situação. Não é? Portanto, não poderá ser idêntico a outros casos, como foram, aliás, referidos pela própria liderança russa, não é? O caso da Suécia ou da Áustria. Portanto, terá que ser algo discutido ao pormenor e adaptado a este caso em concreto. Uma solução nova, portanto. Peço desculpa? Uma solução nova, portanto. Sim, uma solução nova. Portanto, foi lançada a ideia da neutralidade, que, aliás, vem a fazer eco àquilo que Zelensky disse há poucos dias, não é? No sentido de dizer publicamente que percebe que a Ucrânia não pode aderir à NATO, não é? Portanto, estamos aqui com estes passos que, digamos, nos fazem sair das posturas intransigentes iniciais, mas que, no entanto, ainda têm muito caminho para ser trilhado para que se convertam em soluções inovadoras e concretas. A professora Sandra Fernandes domina muito bem o russo. Não sei se tem tido a oportunidade de perceber como a guerra está a ser transmitida aos russos por parte do regime. Que informação é que nos pode dar sobre isso?
Bem, eu só vou aqui fazer uma pequena acerto. O meu domínio do russo, face à distância que tenho tido, do tempo em que eu dominava até agora, não é? Já não é o mesmo. Já não está tão aliado. Não, mas obviamente que acompanho, não é? Porque também, enfim, nesta guerra é importante perceber que a guerra não é dos russos, não é a guerra de Putin. Claro, a Rússia é do regime. Exatamente, a Rússia é um país interessantíssimo, muito rico, os russos são pessoas muito interessantes, portanto não há aqui que estigmatizar os russos de todo, mas claro que acompanho, porque é aqui uma parte fundamental que nos permite perceber até que ponto é que a liderança de Putin pode ou não ser infletida, não é? Nesta guerra bárbara que está a conduzir contra a Ucrânia. E, portanto, neste momento continuamos com o mesmo tipo de controle muito apertado da informação, não é? E da narrativa que esta guerra é uma guerra de salvação para os próprios ucranianos e também de desígnio legítimo para a Rússia. O que me preocupa mais neste momento quanto à narrativa do presidente Putin, não é, para fora e para dentro, é um afastamento cada vez mais nítido da identidade europeia da Rússia e das suas opções europeias, não é? E o facto de ter aceito de bom grado, digamos assim, sair do Conselho da Europa é um sinal muito preocupante sobre que tipo de lugar e papel quer a Rússia ocupar num continente que partilha, não é? Porque a história e a geografia da Rússia estão na Europa. Aliás, há uma declaração de há muito pouco tempo do ex-presidente Medvedev a dizer que há uma russofobia nojenta e os inimigos da Rússia serão postos no seu lugar. Bom, seria naturalmente expectável que declarações mais ou menos semelhantes a esta pudessem surgir de pessoas muitíssimo ligadas a Vladimir Putin. Não é surpreendente, portanto, professora Sandra Fernandes? Não é surpreendente, sobretudo se olharmos para aquilo que foram os últimos 10 anos e sobretudo desde a anexação da Crimeia. Há um discurso, as ideias da liderança de Putin e que foram, e muito bem referida por si, António, não é? Novamente reiteradas por Medvedev, não é? que foi, aliás, presidente da Rússia, não é? No interregno de troca de cadeiras com Putin, há uns anos atrás. E, portanto, esta é uma narrativa, é um discurso muito negativo, é um discurso do ódio, não é? Que infelizmente tem sido alimentado, não é? Dentro da sociedade russa, no sentido de não haver propriamente uma ideia positiva sobre o que é a Rússia, o seu papel no mundo, o seu futuro, não é? Sempre com base em ideias de ódio, e ideias muito negativas e a ideia que a Rússia é ameaçada na sua essência. Aliás, a ameaça, a ideia de soberania cultural e de ocidentalização da cultura como uma ameaça estão muito presentes neste discurso de ódio que tem sido muito alimentado e propagado na sociedade russa por parte de Putin e dos seus aliados na liderança da Rússia. Sandra Fernandes, professora na Universidade do Minho, especialista nesta área do mundo, muito obrigado pela sua colaboração, desejo-lhe um bom dia e, sobretudo, agradeço-lhe particularmente o facto de ter tirado alguns minutos para estar com os ouvintes da Antena 1 num dia tão atribulado como a sua agenda hoje revela. Vamos ouvir José Pedro Barata a falar de Portimão. Bom dia. António Jorge, mais uma vez bom dia. Como sabe, já me conhece. Outro dia, mais uma vez, telegraficamente, não pude dizer muito mais do que disse, mas permitiu pelo menos que os senhores da RTP contatassem já 3 vezes a minha mulher, que está em Cartona ainda, numa cidade oficialmente ocupada. Olha, primeiro que tudo, ainda a propósito das palavras agora da professora que falou antes de mim, há uma enorme confusão daquilo que é a Rússia e daquilo que foi a União Soviética. Isso, aliás, é uma tese do poder que está na Rússia e no Kremlin e que confunde as próprias pessoas de um determinado escalão etário na Ucrânia quando as coisas não correm bem em termos económicos e falam que o antigamente é que era bom. E o antigamente confundem aquilo que é a Rússia e daí algumas preferências por algumas teses que são defendidas por esse poder. Mas olha, não era isso bem que eu queria dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Começando pela propaganda... Mas agora, peço desculpa se me der licença de tentar aprofundar um bocadinho mais essa ideia, com o conhecimento de causa que o senhor tem pela proximidade familiar, que já aqui deixou claro. Tipo estar na Ucrânia há 20 anos. Não vivo lá, naturalmente tenho aqui a minha vida, mas estou lá. Estava até há pouco. Diga, faz favor. Ainda há essa noção de que antigamente, nos tempos da União Soviética, a vida era melhor, nomeadamente por parte dos mais velhos ucranianos. Não, quer dizer, olha, eu vou dar o exemplo mais uma vez do caso da minha mulher. A minha mulher tem 2 cursos superiores, ok?
fê-los na União Soviética, da qual a nação ucraniana, o Estado ucraniano, como o Estado Federal que era a Rússia, a União Soviética, portanto, usufruiu dos benefícios, nomeadamente a nível da saúde, da educação. Posso dizer que a nível de saúde havia uma saúde, a minha própria mulher, aqui há uns anos atrás, quando as coisas, ela teve que ir para Portugal, não foi por acaso, não é? Tem a ver com a decisão da União Soviética e pelo apossamento dos bens que eram do Estado por os oligarcas, quer na Ucrânia, quer na Rússia. O dinheiro que eles desapareceu, Abramovich, espalhados por esse mundo fora, na própria Rússia e na Ucrânia, não desapareceu por trabalho feito ou por negócios efetuados. Portanto, apossaram-se do dinheiro que estava no banco, que era público, e daí que tenham feito as grandes infraestruturas económicas e das quais são os porta-vozes e são os cabecilhas. Portanto, quando se diz que na União Soviética se via as pessoas mais velhas tinham realmente uma qualidade de vida, independentemente daquilo que se diz, que era tudo, enfim, que as pessoas andavam a comer crianças ao pequeno almoço. Mas a verdade é que algumas necessidades económicas fundamentais conseguiram ser satisfeitas por esse sistema. Agora, aquilo que fez cair a União Soviética é aquilo que poderá fazer cair agora a Rússia. É o desvio da riqueza criada para o armamento. E é isso que está a acontecer na Rússia, já aconteceu na União Soviética, e essa é uma das razões. E há alguns estrangulamentos da economia, mas que poderiam ter sido resolvidos se realmente essa riqueza não tivesse sido distribuída como foi. Eu queria só, peço-lhe só... Agradeço-lhe ter respondido à minha questão e peço-lhe o favor então de trazer aqui o seu pensamento, ou seja, aquilo que o motivou a participar hoje. Olha, António Jorge, é o seguinte, começando pela questão das propagandas de guerra, eu vejo alguns estrategas militares, muitos de secretário, penso que nunca tiveram num palco de guerra, mas vêm com todas as condições que normalmente um estratega militar, os oficiais superiores sobretudo, eu em Portugal só conheci dois públicos que realmente iam aos palcos de guerra. Foi o general Ramalhianos e foi o general Spínola. Todos os outros funcionam nesta estratégia de explicar determinadas situações, até alguns invocando questões de história que nem sequer correspondem à verdade, mas que partem quase todos da base da propaganda que é feita pelo atual sistema político do russo. E, portanto, fazer propaganda de guerra num país em que a ditadura é completamente opressiva sobre os direitos das pessoas, e é aquilo que se passa na Rússia há muitos anos. Eu tenho lá família também, e sei inclusive aquilo que eles sabem do que se está a passar agora. Ou seja, não sabem praticamente nada, mas isso mais ou menos as redes sociais também vão apresentando e a imprensa vai dando notícia dessas situações. No Ocidente, tudo se comenta, é o envio de armas, está a perceber, portanto, são coisas diferentes. E, portanto, por muito falsa que seja e propaganda seja, e em palco de guerra estas coisas acontecem sempre, e agora com a situação da internet tudo se torna mais incisivo e constantemente a serem as pessoas assediadas pelas notícias permanentes. A guerra em direto começou com o Iraque, como sabe, por vezes até desvaloriza a realidade daquilo que se está a passar. E, portanto, há que fazer a diferença. Propaganda em sistema de democracia, por muito manipulada que ela seja, não tem nada a ver com a propaganda que é feita por uma situação em que realmente as pessoas não têm qualquer tipo de liberdade de expressão. Aliás, milhares de pessoas que estão presas na Rússia é a ponta do iceberg de uma sociedade. Mesmo não sabendo tudo, há quem saiba e, portanto, cada vez que se manifesta é de uma coragem incrível. Ao fim de 5 ou 10 minutos estão a ser metidos em ramonas e a serem agredidos e presos, e provavelmente um dia destes não vamos saber deles, não é? Quero só dar o caso de Kherson, que é uma cidade, uma região oficialmente ocupada pelos russos. Vou-lhe dar duas situações concretas. Eu não li nas redes sociais. São pessoas que lá estão, são pessoas que viveram esta situação. Olha, sobre a presença dos militares russos. A prima da minha mulher vive numa aldeia que é a entrada da Ucrânia quando se vem da Crimeia. Fica a 10 km da região de Kalanchak, portanto fica à entrada da Crimeia. É uma dirigente intermunicipal de freguesias, de aldeias, e com esta situação houve aldeias que ficaram completamente isoladas. Ok? Organizou-se um comitê, levaram alimentos, levaram leite, levaram coisas, e quando tiveram que ser barradas a segunda vez por um posto militar, o oficial disse: mas o que é que os outros vão dizer? Não podem passar aqui. Disse: lembre-se dos seus pais, lembre-se das suas mães. E sabe o que é que o oficial fez? Ajoelhou-se e pediu desculpa a chorar, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. Eu não li isto em lado nenhum. Isto é concreto. Sobre a ocupação da cidade de Kherson,
Vou-lhe dar uma simulação que tentaram preparar um referendo parecido com aquilo que fizeram na Crimeia, provavelmente em Lugansk e em Donetsk. Sim, isso chegou a ser noticiado. Pronto, mas eu vou dizer como é que foi. Convocaram os delegados, portanto aquilo Amazônia tem um sistema de governo regional, e portanto convocaram os deputados, os que apareceram votaram por unanimidade que nunca iriam fazer isso, portanto que Kherson é da Ucrânia e portanto não tem que ser colocada numa situação dessas. Sabe o que é que as pessoas fizeram? Vieram para a rua, quando souberam que isso estava a passar, e mesmo com tiros para o ar, continuaram a fazer a sua manifestação com bandeiras da Ucrânia. De facto, o que não aconteceu, já foram pessoas presas, ok? Há aí umas 200 ou 300 pessoas presas nas cadeias de Kherson. Isto não é mentira, está bem? Eu não li isto em lado nenhum. Sei pessoas que lá estão e sei o que está a passar. Relativamente à distribuição de alimentos que quiseram fazer, filmaram e tudo, alimentos, um kit de alimentos para dar às pessoas. Trouxeram caminhões de pessoas da Crimeia para fazer filmagens, ok? Nem sequer eram pessoas da região de Kherson ou dali perto. E filmaram de tal maneira... Para ficar claro... eu vou só terminar. José Pedro, José Pedro, para ficar claro, quando o José Pedro está a dizer que trouxeram caminhões da Crimeia, portanto era para construir a narrativa de que os russos estavam a ajudar as pessoas de Kherson. Exatamente. E vou-lhe dar só o que é que aconteceu. Há uma senhora que a minha mulher também está a acompanhar, que vive lá, aquilo é um antigo solar ainda do tempo antes dos bolcheviques, da nossa casa, e toma conta da senhora, e a filha dela vive em Israel, portanto são judeus, e vive lá. E tu falas à mãe, mãe, então foste buscar a tua caixa, o kit alimentar. A senhora tem 92 anos, é uma senhora assim muito baixinha, mas com um cariz humano, percebe? E disse à filha, olha, filha, eu com os 92 anos, sabes que eu nunca te mandei para lado nenhum. Mas vou-te dizer uma coisa, vens tu aqui à Crimeia, vens aqui a Kherson, à Ucrânia, e vais tu pescar essa caixa de alimentos. Porque eu prefiro morrer à fome do que buscar coisas a miseráveis. E olha, António, só para terminar, tinha muita coisa para dizer, mas olha, vou só dizer uma coisa. Há aquela velha frase que se deu no 25 de Abril, que o povo é que mais ordena. Eu tenho muita pena daquela linda terra, das lindas pessoas que lá vivem. E vou-lhe dizer uma coisa, aquilo infelizmente vai se tornar, aconteça o que acontecer, façam acordos, não cumpram os acordos, ocupem, ponham fantoches nos governos. Aquilo vai se tornar um Beirute, sabe? Um Beirute em ponto gigante. Porque as pessoas continuam a resistir, vão ter que ser auxiliadas. Há pessoas que até dizem, são os países ocidentais, a NATO e tal, que estão a vender armas, ainda bem, porque não teria sido igual dos inocentes. E portanto, as pessoas lutam pela sua pátria, pelo seu país. Todas as mentiras da história que se fazem, as narrativas que se fazem, desde a Crimeia, que foi o Khrushchev que deu, sabe o que é que se constou na altura que a razão que a Rússia espalhou, porque é que tinham ocupado a Crimeia? Eles tinham lá uma base militar, nunca a deixaram ter quando foi a divisão da União Soviética, a base de Sebastopol, e que sempre esteve ativa, mesmo depois da independência da Ucrânia em relação à União Soviética. Sabe o que é que constaram? É que o Sr. Khrushchev, como gostava de champanhe, segundo parece, e de vodka, estaria numa noite de euforia alcoólica e tinha oferecido, veja bem, oferecido a Crimeia portanto, à Ucrânia. É não conhecer a história, percebe? É não conhecer a história. Eu tenho pessoas que estavam na Crimeia, familiares e conhecidos e amigos, que tiveram que fugir da Crimeia. Os 97% ou 98% do referendo é mais uma falsidade. Porque as pessoas não tiveram liberdade, percebe? António Jorge, olha, muito obrigado pela sua atenção. Está bem? Obrigado, José Pedro, por ter colaborado e ter vindo também partilhar o seu conhecimento e a sua opinião sobre a questão que aqui debatemos hoje com os ouvintes da Antena 1. José Pedro Barata a falar de Portimão. Bom dia, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de política internacional da Antena 1. Obrigado em primeiro lugar pelo tempo que estás em linha para também deixar aqui o contributo. Ouvimos estas palavras deste ouvinte que conhece bem a realidade e entretanto ficamos a saber que o Kremlin rejeita a condenação por parte de crimes de guerra, o que também, de alguma forma, não é surpreendente. No entanto, a minha pergunta é, há efetivamente alguns sinais concretos de que há negociações a correrem mais ou menos bem, ou aquilo que se passa para a opinião pública não corresponde em absoluto ao clima em que estas negociações têm decorrido e àquilo que se tem conseguido alcançar ou não? Qual é a forma mais prudente para olharmos para estas notícias que nas últimas horas têm chegado à comunicação social ocidental? Bom dia, António Jorge. Bem, é justamente essa a expressão adequada, é prudência. Há que olhar para todo este processo com uma grande prudência
Os sinais são contraditórios, em primeiro lugar, porque o que nós vemos é uma guerra que continua a desenrolar-se no terreno, no campo de batalha, com uma violência muito evidente por parte do invasor em relação ao invadido, atacando já as zonas que são zonas civis. Também é de notar que as coisas não estarão a correr exatamente como previsto inicialmente. Não conseguiu, em primeiro lugar, não houve uma invasão rápida e uma tomada rápida da capital. Em segundo lugar, não houve uma mudança de regime como os russos pretendiam, e isto acabou por ralentizar todo o processo, e sabemos que há informações de que os russos estão a pôr mais tropas no terreno, estão a incrementar os bombardeamentos que cada vez abrangem mais cidades, mas ao mesmo tempo há sinais que a negociação poderá estar a correr de uma forma mais positiva do que na semana passada. E este é justamente o ponto. É provável que as coisas, ao não ter corrido tão bem aos russos, eles mantenham a pressão no campo de batalha, mas ao mesmo tempo na mesa negocial comecem a dar sinais de um novo retrocesso, porque nós temos visto no discurso russo grandes avanços e grandes retrocessos. Já tivemos momentos em que as teses maximalistas vigoraram com a questão da tomada da Ucrânia, de afirmar que a Ucrânia não tem uma autonomia identitária porque deveria fazer parte da Rússia, como disse Putin várias vezes, mas depois também tivemos momentos em que Lavrov e o próprio porta-voz do Kremlin vieram dizer que a questão é mesmo uma questão de defesa, uma questão de não entrada da Ucrânia na NATO e a exigência de um estatuto de neutralidade. Portanto, este aperta e afrouxa em termos do discurso e em termos da mesa negocial poderá ter muito a ver com esta ideia de ver como estão a correr as coisas no terreno e os russos tentarem, de certa forma, não poderão nunca perder a face. Este é um ponto muito, muito relevante. Portanto, Putin não pode sair, tem que sair com alguma coisa na mão. O Kremlin tem que vencer algo, tem que ter algum ganho com esta negociação e com todo este processo. Porque seria muito difícil, mesmo num Estado autocrático como é hoje a Rússia, justificar perante a opinião pública o sufoco económico em que a Rússia está e, ao mesmo tempo, aquilo que começa a ser inevitável é as pesadas baixas do ponto de vista humano e também material, mas aqui sobretudo humano, que é o mais relevante para os cidadãos russos, com toda a certeza, que a Rússia está a ter com esta invasão. Há dados norte-americanos que apontam para 7 mil mortos, 7 mil caídos em combate, digamos assim, 7 mil mortos do lado das Forças Armadas russas. Mesmo que descontemos aquilo que muitas vezes uma percentagem, porque estamos aqui também perante uma batalha em termos de comunicação, de informação, nós estamos já perante um conflito que em 3 semanas terá provocado mais vítimas do que anos da participação dos Estados Unidos da América no Iraque. Ora, isto, de certa forma, é um custo, por muito autocrático que seja hoje a gestão do Kremlin na Rússia, isto, juntamente com as graves sanções económicas que estão a sufocar totalmente a economia, isto provavelmente fará com que o Kremlin tente sair ou possa perspectivar a saída deste conflito com alguns ganhos, mas não com as teses que inicialmente provavelmente tinha, que eram a da tomada total da Ucrânia. Muito obrigado, Filipe Vasconcelos Romão, pela participação também hoje na Antena Aberta. Vamos ouvir ainda António Santos, a partir de Portimão. Bom dia, António. Muito bom dia. Eu gostava de fazer uma pergunta: como teria sido possível evitar esta guerra? Isso foi feito tudo para evitar esta guerra. É que as pessoas estão a analisar a guerra e estão a analisar toda esta conflitualidade e estão-se a esquecer que há 40 milhões de pessoas a sofrer. E eu penso que tanto de uma parte como da outra não houve o esforço necessário para evitar esta guerra. Aliás, numa perspectiva mais vasta, eu acho que há muitos anos que se não evita esta guerra, portanto, que não se dá atenção à situação à situação internacional como ela está a decorrer. Mas, portanto, eu acho que não nos devíamos esquecer nunca. Existem milhões de pessoas a sofrer, existem milhões de pessoas, milhões não será, felizmente, mas existem muitas pessoas a morrer e a ficarem feridas e a perderem o seu conforto, a sua estabilidade, a sua casa, as suas propriedades. Isso é muito importante, na minha opinião, e gostava que desse mais atenção a essa questão. Obrigado, António Santos, formador na área da hotelaria, a ligar-nos de Portimão. É com esta presença no programa que hoje concluímos a edição da Antena Aberta. Voltaremos amanhã, como sempre, depois das 11, um programa que conta também com a participação dos ouvintes. Até amanhã.